Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Estamos aí em quarentena, muita gente isolado dentro de casa, mas hoje é quarta-feira e o nosso objetivo é estudar a Palavra de Deus. Eu estou aqui no púlpito, não é uma pregação, mas eu queria convidar você para mais um momento de estudo bíblico nesta quarta-feira. Eu queria que os irmãos estivessem abrindo suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 38, eu vou ler apenas os versículos 1 e 2 e peço aos irmãos e irmãs que mantenham suas Bíblias abertas. A doença de Ezequias e sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Vamos orar mais uma vez, vamos nos colocar diante do Senhor neste momento. Senhor Deus, o nosso Pai, nós te damos graças por este momento de estudo da Tua Palavra. Obrigado a Deus porque a Tua Palavra é viva, eficaz, e certamente tem algo para nos falar esta noite. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que estão me ouvindo neste momento, me vendo, e que o Teu Santo Espírito possa iluminar as nossas mentes, a fim de que possamos compreender a Tua vontade e a Tua palavra para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos e irmãs, dizem que a palavra crise carrega em si uma certa ambiguidade. Apresenta dois sentidos distintos, às vezes até sentidos que se contrapõem, mas na verdade estes sentidos da palavra crise se complementam. Por um lado, a palavra crise significa dificuldade, momento difícil e perigoso, período de desordem, situação conflituosa, desequilíbrio, momento de tensão, manifestação violenta, agravamento, apuro, etc. Todas estas características, todos estes sentidos são nos dados pelo dicionário. Por outro lado, a palavra crise também significa oportunidade, momento para solução, ocasião oportuna para organizar, superar desafios, momento de decisão, tempo para uma mudança súbita. Trocando em miúdos, crise representa também o momento de colocar a casa em ordem. Se por um lado significa dificuldade, momento de grande tensão, por outro lado, a palavra crise significa oportunidade. A palavra crise vem do latim, ou melhor, vem do grego, crisis, que significa fenda, abismo, precipício. Na sua origem etimológica, a palavra crise remonta a uma fenda na rocha, e daí vem a ideia de que você precisa tomar uma decisão. Ou você afunda no abismo, ou você cai no abismo, ou você salta por ele. E daí então vem esta ambiguidade da palavra crise. Por um lado, dificuldade, por outro lado, uma grande oportunidade. Por um lado, desespero, angústia, sofrimento, tribulação, agravamento de uma situação. Por outro lado, oportunidade para mudança, para superação, ou seja, um desfecho que pode ser negativo ou positivo, assim como nós estamos vivendo nos dias atuais. Estamos vivendo uma crise intensa. Mas vocês já perceberam que nessa crise intensa nós estamos tendo uma das mais bonitas e belas oportunidades da nossa vida como igreja? Estamos nos reunindo em casa, nossos filhos estão orando mais, lendo mais a palavra de Deus. Por incrível que pareça, nós estamos distantes por causa da crise, estamos vivendo um momento de desequilíbrio, de insegurança, um momento de grande tensão, mas ao mesmo tempo, essa crise tem nos dado uma grande oportunidade de buscarmos mais a Deus,
de nos relacionarmos mais com os nossos familiares e até mesmo com os irmãos da igreja por meio das redes sociais. O texto que nós lemos reflete o momento em que o rei Ezequias ficou gravemente doente. O reinado de Ezequias começou por volta do ano 726. Ezequias foi um bom rei. Ele governou por 29 anos e o capítulo 18 do segundo livro dos Reis, versículo 3, diz que Ezequias fez o que era reto, fez o que era bom diante do Senhor e segundo ele tinha aprendido com a sua descendência, a descendência de Davi. Em seu reinado, Ezequias passou por duas grandes crises bem específicas. A primeira delas foi a invasão da Assíria. A Síria era a grande potência no século VIII e também no século IX a.C. Ezequias governou no século VIII. Por volta do ano 722, a Assíria dominou o reino do norte, que era Israel. Tomou conta da capital Samaria e impôs um grande peso sobre os israelitas, que naquele período já faziam parte do reino do norte, mas Judá, cuja capital era Jerusalém, que representava também parte do povo de Deus, ainda permanecia firme, inabalável, resistindo ao poder estrangeiro da Assíria. No entanto, Senaqueribe, governador da Síria, invadiu Judá, começou a conquistar algumas cidades e ameaçou Jerusalém. E mandou dizer a Ezequias: nós vamos dominar a capital de Judá. Nós vamos conquistar Jerusalém. E enviou uma carta ao rei Ezequias, dizendo que a Assíria, o grande império, iria conquistar Jerusalém, invadindo toda a região e dominando o que faltava para ser dominado, ou seja, conquistando toda a Palestina. É bom nós observarmos isso, que nessa primeira crise, Ezequias então pega a carta e ora ao Senhor. Ele pega a carta do governador da Síria e diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizados acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, ó Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Na oração de Ezequias, ele reconhece o grande poder militar na Síria, mas acima de tudo, evidencia que Jerusalém, a sua vida e toda a nação de Judá estavam nas mãos de Deus. O profeta Isaías conforta o coração de Ezequias, dizendo que Deus vai agir, e todos nós sabemos do desfecho desta história. Um anjo enviado por Deus invade todo o acampamento do exército de Senaqueribe, destrói tudo, os seus soldados são desbaratinados. O rei Senaqueribe volta para sua capital Nínive e ali ele é traído pelos seus próprios filhos e morto pelos seus filhos. Deus agiu e afastou a grande ameaça de crise na vida de Ezequias. Mas a segunda crise que Ezequias passa está registrada aqui no capítulo 38 de Isaías, o texto que nós começamos a ler, os 2 versículos. É a doença de Ezequias. O texto diz que Ezequias adoeceu de uma doença mortal, versículo 1 do capítulo 38. O texto diz ainda que o profeta Isaías consola o rei, passa algumas instruções antes da sua morte. E o texto diz exatamente o seguinte: veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Daí a gente percebe claramente que o profeta Isaías leva uma mensagem para Ezequias: Ezequias, você está doente, a morte se aproxima, mas você tem uma grande oportunidade na sua vida. A crise se instalou na sua casa, no seu reinado, mas Deus está te dando uma oportunidade. E é neste contexto que nós vamos perceber claramente que este momento difícil
de desordem, de insegurança, de tensão, de apuro, também se transforma em um tempo de oportunidade, de mudança, de reorganização da vida. E por isso a crise carrega em si esta característica não só da dificuldade, do abismo, mas também da grande oportunidade que a crise pode se apresentar ou apresentar diante de nós. Diante disso, irmãos queridos, eu queria meditar com vocês um pequeno estudo sobre a crise. E o tema que eu queria abordar com vocês nesta oportunidade é exatamente este: aproveitando as oportunidades em tempo de crise. Como Ezequias aproveitou as oportunidades que Deus estava dando a ele naquele momento. É claro que nós sabemos do desfecho desta história. Ezequias fica doente, mas ele ora a Deus e Deus concede a ele mais 15 anos de vida. Ele pôde então se preparar com mais tranquilidade durante toda a sua existência, até o final do tempo que Deus havia determinado para ele. O momento da crise também é um momento de oportunidade de Deus para as nossas vidas, aproveitando as oportunidades em tempo de crise. E a primeira oportunidade que nós temos, a crise nos oferece sempre a oportunidade para reorganizarmos as nossas vidas. Crise é tempo de reorganização da vida. O versículo 1 diz que Ezequias, se adoeceu de uma doença mortal e o profeta Isaías vem e oferece a Ezequias a oportunidade. Põe em ordem a tua casa. O que significa, queridos, pôr em ordem a nossa casa? Eu queria pensar em duas mensagens. Primeira delas, pôr em ordem a nossa casa no tempo de crise é fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa existência, sobre o sentido da nossa vida. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Versículo 3, Ezequias olha para a sua existência, ele reconhece que andou nos caminhos do Senhor, mas nós não podemos esquecer que muitas vezes nós estamos distantes de Deus. E aí sim, o momento da reflexão é o momento de percebermos se nós estamos no caminho certo das nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento de confinamento, de reclusão, momento em que estamos dedicando muito tempo às nossas casas, aos nossos familiares, à nossa vida pessoal. Este é o momento de fazermos uma reflexão. Como tem estado a sua vida? Como você tem vivido na sua comunhão com Deus? Ezequias estava bem. Ezequias tinha uma boa comunhão com Deus. Ele andava em fidelidade. Mas, como crise é tempo de oportunidade, nós temos a oportunidade de fazermos uma reflexão e, a segunda parte, realizar mudanças nas nossas vidas quando elas forem necessárias. Pôr em ordem a nossa casa significa também arrependimento, mudança de direção. O Salmo 51, versículo 10, reflete o momento em que Davi, reconhecendo o seu pecado, ele diz: ó Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi faz uma reflexão diante da crise, diante do seu pecado. E ele reconhece que a vida dele precisava de mudança. Então ele pede isso para Deus: Senhor, renova dentro de mim, muda a minha vida, transforma. Irmãos, a crise é o momento para fazermos uma reflexão, para fazermos mudanças nas nossas vidas, porque é uma grande oportunidade de colocarmos em ordem a nossa casa. Eu queria convidar você, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de crise pela qual o Brasil está passando e todo mundo, faça reflexões. Procure no seu íntimo, no seu interior, no seu dia a dia, nas coisas da vida, o que você precisa mudar. Segunda oportunidade diante da crise. A crise também nos oferece a oportunidade para buscarmos o Senhor. O versículo 2 diz que diante da sua crise, na sua enfermidade, Ezequias voltou seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Parece que esta era uma atitude comum na vida de Ezequias. Quando Senaqueribe, rei da Síria, manda a carta dizendo que iria invadir Jerusalém, Ezequias então pega a carta, se aproxima de Deus, olha para Deus e diz que
A vida dele, a história dele, do seu país, da sua nação, estavam nas mãos de Deus. Ezequias reage à crise com fé. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros do rei da Síria, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, os ouvidos. Irmãos, tempo de crise é tempo de buscar o Senhor. Na crise, Deus nos convida a buscarmos aquele que é o Senhor de todas as coisas. Isaías, o mesmo profeta, no capítulo 55, versículo 6, nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E esta atitude de buscar a Deus em tempo de crise pode nos trazer duas consciências. Primeira delas, por um lado, nós temos a consciência, reconhecemos que a crise, as dificuldades, os problemas são maiores do que nós. E assim podemos reconhecer também que nós somos frágeis, limitados e dependentes de um poder maior do que nós. Por outro lado, a crise também nos dá a consciência de que nós reconhecemos que Deus é maior do que a crise, que os problemas, que a própria realidade. Irmãos, tempo de crise é tempo de buscar ao Senhor, porque nós somos frágeis, mas porque também Deus é forte. Terceira oportunidade no tempo da crise, queridos, oportunidade para viver as limitações e as fraquezas humanas. Eu acho magnífico o cântico de Ezequias. Depois os irmãos podem ler com calma em casa, no seu culto doméstico. A partir do versículo 9, Ezequias começa a descrever a situação que ele viveu. Nos versículos de número 9 e 10, Ezequias começa então o seu cântico. Ele vai falar do vigor dos seus dias, da sua juventude, do seu ânimo, e vai falar da tristeza da notícia que ele recebe de que estava doente. E ele vai dizer que a habitação dele foi arrancada. Ele vai dizer que a vida foi tirada da urdidura, que a vida dele estava chegando ao fim, que ele estava vivendo um momento de grande angústia. E aí então nós percebemos claramente que o rei Ezequias está vivendo o momento da crise, o momento da dor, reconhecendo os seus limites e as suas fraquezas. Em Isaías 43, versículo 1 e 2, nós temos um texto lindo do profeta. O profeta diz que nós não devemos temer, porque Deus nos chamou pelo seu nome. Nós não devemos temer porque Deus nos escolheu, nos remiu. No entanto, logo em seguida, o profeta vai dizer: vocês vão passar pelas águas, pelos rios, pelo fogo e pelas chamas. Irmãos, o tempo da crise é o tempo de nós reconhecermos as nossas limitações e vivermos na dependência de Deus. Nós somos frágeis, nós somos pequenos e precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas. Quarta oportunidade em tempo de crise. A crise nos oferece, irmãos, a oportunidade para compreender que Deus tem propósitos em tudo e até mesmo na crise. Esse tempo que nós estamos vivendo, pessoas morrendo pelo mundo, a ameaça se aproximando do nosso país. Em São Paulo, muitas pessoas já estão sendo vitimadas pelo coronavírus. E nós aqui em Passos estamos vivendo tempos também de medo, de insegurança. Mas esse tempo é um tempo para nós entendermos que existem propósitos de Deus para as nossas vidas. No capítulo 38, versículo 15, Ezequias, diante da sua doença, ele vai dizer o seguinte: que direi, como prometeu Deus, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente depende delas o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faz-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. O Ezequias, o rei, está dizendo que ele viveu aquele tempo de amargura, aquele tempo de dor, aquele tempo de enfermidade, para que ele encontrasse a paz. Eu fico pensando por que Ezequias escreveu esse texto.
Imagino que, como rei, ele vivia situações difíceis, de grandes conflitos. A Síria tentando invadir o seu palácio, tentando destruir Jerusalém. O povo reclamando das coisas que estavam acontecendo no seu reinado. Ele tendo que dar respostas rápidas a todos os problemas sociais. Era um conflito tremendo de um rei governando uma nação. E o texto diz que aquela crise, aquela enfermidade trouxe paz a Ezequias. Deus tem um propósito em todas as coisas e até mesmo nas crises das nossas vidas. Por último, irmãos, a crise nos dá a oportunidade para louvarmos a Deus. Vocês vão ler o cântico de Ezequias e vão perceber que ele termina a sua oração em louvor a Deus. E ele vai dizer que nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Irmãos, o tempo da crise é um tempo de oportunidade. Temos oportunidade para reorganizarmos as nossas vidas, oportunidade para buscarmos o Senhor, oportunidade para vivermos as nossas limitações e as nossas fraquezas, oportunidade para compreendermos os propósitos de Deus, mas acima de tudo, oportunidade para em todas as coisas, em meio às crises, às dificuldades, continuarmos adorando e louvando o nosso Deus, o nosso Criador. Que Deus te abençoe, querido irmão e querida irmã, e que Deus esteja com você no meio da crise. Amém.